Quase 5.000 eleitores de Alta Floresta do Oeste, no interior de Rondônia, tiveram seus títulos eleitorais cancelados por não comparecerem a 3 eleições consecutivas e não atenderem à convocação da Justiça Eleitoral. Informações da 17ª Zona Eleitoral dizem que 4.584 títulos foram cancelados até o momento. Ao todo, 205 títulos estão suspensos. Fabrício Zanetti Casagrande, chefe do cartório eleitoral da cidade, explica o que deve ser feito nestes casos. O cartório eleitoral está funcionando agora das 11 às 18 da tarde e esse procedimento pode ser feito agora, ele não foi só naquele período, né? Nós retomamos as atividades e ele poderá ser feito até o dia 5 de maio. Até o 5 de maio deste ano é a data limite para a pessoa comparecer no cartório eleitoral e realizar a regularização do título cancelado na biometria. Por quê? Porque 150 dias antes das eleições, o cadastro eleitoral ele é fechado por decisão legal, né? Tem uma lei para isso. O TSE determina o fechamento para evitar qualquer tipo de fraude em relação ao cadastro. Então, quem ainda não regularizou o seu título, quer transferir, quer fazer o título, a data limite desse ano é o dia 6 de maio. Para regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral, o eleitor que teve o título cancelado deve tomar algumas providências. Para alguns eleitores, a primeira medida a ser tomada é o pagamento de multa. Em relação às pessoas que deixaram de comparecer à biometria, se foi só o cancelamento pela ausência de comparecimento, não é devida a multa. A gente faz o processo de revisão, né, do título dela sem cobrar nenhuma taxa. O processo em si é gratuito. Agora, se ela deixou de votar em algum momento, a multa é cobrada em razão de que o período de dispensa da multa ele já ocorreu lá atrás durante o processo de revisão, né, do eleitorado. É claro, aquelas pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com a multa de votação, essas o juiz eleitoral tem dispensado em razão da condição da pessoa. A normalização do título somente será possível se não houver pendência do cidadão com a Justiça Eleitoral. Caso contrário, o eleitor corre o risco de ficar sujeito a diversas restrições e impedimentos. Fabrício comenta o que acontece quando se tem o título de eleitor cancelado. A gente vê até na dificuldade de contratação, né? Todas as contratações que a gente vê sendo realizadas aí pelo comércio local, uma das primeiras coisas que as pessoas vêm buscar aqui no cartório é o título de eleitor, porque hoje é solicitado. Aqueles que desejam entrar na universidade pública, ou mesmo as universidades que têm concessão pública, não conseguem ingressar sem a comprovação da quitação eleitoral. Quem está prestando concurso público também não consegue. As pessoas que buscam perante o Estado alguma forma de financiamento em bancos e instituições públicas também não vão conseguir a linha de crédito se não tiver o título de eleitor. E a gente também vê em relação a outros projetos de assistência, né, Bolsa Família, em relação até a algumas aposentadorias, a necessidade do título de eleitor. Sem isso, a pessoa não consegue a concessão do benefício. Alta Floresta do Oeste continua realizando o alistamento eleitoral, a transferência, o cadastramento e a revisão biométrica dos eleitores. Teve aquele procedimento que nós tivemos aqui por quase 90 dias, mas após encerrado o mesmo, né, nós continuamos as operações aí de alistamento eleitoral, ou seja, para aquele que não teve o título ainda, né, a transferência para aquelas pessoas que residiam em outros locais e agora precisam transferir o título aqui para a cidade, e também a revisão, que é aquela pessoa que naquele período não deixou, quer dizer, não pôde fazer a biometria, seja porque estava fora do município ou porque estava doente, e ficou com o título cancelado. Essa é a oportunidade dessa pessoa também comparecer no cartório eleitoral para conseguir resolver essa pendência com a Justiça Eleitoral. Outro fator destacado pelo chefe do cartório eleitoral de Alta Floresta do Oeste tem a ver com as pessoas que têm 15 anos e vão completar 16 anos antes do dia da votação, em outubro de 2020. Essas pessoas podem procurar o cartório eleitoral até o dia 6 de maio e fazer o seu título. Como é um ano atípico por ser ano eleitoral, o sistema permite que aquelas pessoas que façam 16 anos até o dia da eleição possam fazer o seu cadastro, o seu alistamento perante a Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio, ainda que façam um aniversário até o dia da eleição. Porque como o sistema ele fica fechado no dia 6 de maio, a pessoa que faz aniversário a posterior isso não conseguiria, né, em outra data, fazer o título. Então, nesse caso, o TSE autoriza que a pessoa faça o título dela, mesmo contando com 15 anos, desde que ela faça o aniversário, os 16 até o dia da eleição. Alta Floresta
Floresta conta com 19 locais de votação, sendo 5 locais na área urbana. Ao todo, são 80 sessões. Uma sessão será instalada a partir do próximo pleito na aldeia Serrinha, na terra indígena Rio Branco. Para atender o pleito, o Tribunal Regional Eleitoral conta com voluntários. Pessoas que se dispõem a trabalhar junto à Justiça Eleitoral, cientes de que receberão alguns benefícios, como a dispensa do trabalho no dia da eleição e mais 2 dias de folga sem prejuízos ao salário do trabalhador, tanto público quanto da iniciativa privada. No estado de Rondônia, o mesário voluntário ainda garante outras vantagens, como conta o chefe do cartório eleitoral. Ultimamente a gente tem tido uma demanda até significativa, né, por conta de uma lei estadual, isentando as pessoas de pagar a inscrição para concurso, né, para os voluntários da Justiça Eleitoral. Quem tiver interesse pode estar ligando aqui no cartório eleitoral, que é o 3641-3455, 3641-2629, que nós já estamos coletando esses dados, né, os nomes das pessoas que têm interesse em participar da eleição, porque geralmente próximo ali do mês de maio e abril, essas vagas estão praticamente preenchidas, né? Então a gente dá prioridade para aquelas pessoas que são voluntárias e se dirigem até o cartório ou ligam, né, informando no telefone, endereço e passando então a informação de que deseja trabalhar na eleição.